Caríssimo irmão, Padre Marcelo, que concelebra conosco esta nossa Eucaristia de hoje, queridos irmãos e irmãs na fé, que rezam conosco aqui, na nossa sede da Associação do Senhor Jesus, a você que reza conosco em casa hoje, nesta sexta-feira, estamos na 18ª semana do Tempo Comum, e hoje, este dia dedicado, toda primeira sexta-feira do mês é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, esta devoção tão bonita na história da igreja, esta missão de rezar pela igreja, rezar pelos sacerdotes, rezar pelas famílias, confiada a todos os nossos zeladores e zeladoras do apostolado da oração, espalhados pela nossa igreja no mundo inteiro. Nós queremos hoje nos unir então em oração a você que é do nosso apostolado da oração, zelador e zelador que não é só e não pode ser um zelador de fita, mas de fato, não é? E por falar em ser cristão de fato, os dois textos da liturgia da palavra de hoje nos mostram para este caminho. A primeira leitura da profecia de Naum, aqui nós falamos, para entendermos aquilo que está na primeira leitura, é preciso a gente voltar 150 anos antes. Nós já ouvimos na Sagrada Escritura ouvir falar sobre a cidade de Nínive. Jonas é chamado por Deus para ir à cidade de Nínive, pregar e dizer ao povo sobre a conversão. É necessário a conversão, senão Deus destruiria a cidade. No primeiro momento Jonas não aceita, mas depois acaba indo para Nínive. E quando Jonas chega à cidade, os habitantes de Nínive se propõem a mudar de vida, fazer sacrifícios, abraçar a conversão. Deus dá nova possibilidade sempre. É preciso que a gente entenda isso. Deus nunca, como vimos nas parábolas nos últimos domingos aí do Tempo Comum, Deus nunca prematuramente vai dizer, você não tem conserto, não tem mais jeito, mas Deus todo dia nos dá a possibilidade da conversão. A mim, nós temos às vezes uma mania sempre de colocar nossa vida alicerçada no erro do outro, ou olhar mais para o outro do que para a gente, não é? Importante que eu veja a minha fragilidade, a minha limitação, o que me impede de viver hoje e sempre, em todos os dias da minha vida, esta conversão. Mudar algumas coisas que na minha vida tem me impedido de ser mais santo, de ser mais discípulo deste Jesus. E por isso que, se aquele povo que faz uma proposta de viver a sua conversão, 150 anos depois, como ouvimos aí a profecia de Naum, ouvimos dizer que este povo, e aqui é claro, nós já falamos outro povo, não é? É o mesmo povo de Deus, o mesmo povo de Israel, porém 150 anos depois, uma nova geração. Mais uma vez, Nínive cai no pecado. E qual é o maior pecado que nós experimentamos e vemos no Antigo Testamento? A idolatria, o afastamento de Deus, o distanciamento do Senhor. O povo faz a opção por outros caminhos, desistem do caminho de Deus, abraçam outros projetos, outras prioridades, desistem de fazer da sua vida a vontade do Pai. Por isso, então, abraçam outra fé, outro caminho, outro projeto, outros deuses. E aí a ponto de dizer, as pessoas que olham para Nínive, não é? Como diz a primeira leitura, Nínive está em ruínas. Quem terá compaixão dela? Quem terá? Quem? Onde achará alguém que a console? Claro que Deus, de novo, vai fazer a proposta de mudança de vida. Sempre. Mas quando desejamos construir a nossa vida alicerçada nele, como rezamos no Salmo, não é? Sou eu quem tiro a vida, sou eu quem faz viver. Deus é o centro. Aliás, os textos da liturgia da palavra deste ano, neste ano litúrgico, ano A, sempre vai nos ajudando a repensar aquilo que é opção do nosso coração. Será que o essencial da nossa vida verdadeiramente é o Senhor?
Será que os nossos projetos, tudo que vivemos, o que fazemos, tem Deus como centro? Será que nós sabemos que Ele é a razão da nossa vida? Precisamos ter esta certeza, sempre. Como no Antigo Testamento, pela boca dos profetas, o povo de Israel sempre foi convidado a viver este projeto. Assumir a vida no Senhor. Mas é um convite, tá? E eu gosto muito disso. Quando rezamos o texto do Evangelho, é claro o chamado de Deus e é claro o chamado de Jesus. A salvação é dom para toda a humanidade, desde que queiramos ser salvos. E é muito bonito, estamos no mês vocacional, mês de agosto, é muito bonito quando Jesus começa o Evangelho dizendo: quem quiser ser meu discípulo. Jesus não obriga ninguém. Os 3 primeiros discípulos chamados por Jesus, Jesus passa à beira do lago de Genezaré, olha e diz: vem e segue-me. Não obrigou, não ameaçou, mas convidou. E Jesus nos convida até hoje. Eu sempre gosto de insistir neste convite de Jesus. Eu gostaria de seguir Jesus, eu quero seguir o Cristo, eu preciso ser discípulo dele. E começo o meu discipulado pelo meu batismo. Ninguém te obriga a ser batizado, mas desde o momento que eu desejo procurar a comunidade para ser discípulo de Cristo, para que este meu filho, meu afilhado, seja um cristão, abrace esta fé, eu preciso abraçá-la com convicção, porque eu quero, eu desejo, assim como que o meu filho, o meu afilhado, seja de fato um cristão, seguidor de Jesus, discípulo do Cristo, porque eu quero. O Senhor não me obrigou. O convite de Jesus é muito claro e é muito livre. Quem quiser, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Esse é o chamado para o discípulo. Não é simples, não é fácil, é desafiador, é exigente. Temos que renunciar muitas coisas para seguir o Cristo. E como vou fazer isso? O campo de missão são as realidades que eu vivo. Às vezes eu vou à igreja, quero evangelizar o meu vizinho, mas talvez dentro da minha casa eu preciso evangelizar. Tenho talvez o meu esposo, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, que não vivem esta fé, que não assumem este compromisso com o Senhor. Eu tenho que ajudá-los, ser testemunho do Senhor. Não é acusar ou apontar, entendam bem, você não vai à igreja, você vai para o inferno. Não, mas é ajudar o meu irmão, o meu próximo, a se aproximar mais de Deus, a se aproximar mais de Jesus, a ser mais discípulo do Cristo. Uma vez uma mãe me perguntou se ela devia obrigar o filho dela a ir à missa. Eu dizia, não. Nem obrigar, nem fazer barganha. Você vai só na casa do seu amigo, da sua amiga, se você for à missa hoje comigo. Depois você vai lá. Você está barganhando com o seu filho. Ele vai, mas não vai estar lá. Ele vai porque você está obrigando. Porque se ele não for com você, ele não vai na casa do amigo dele, que ele quer muito mais do que ir à comunidade, do que ir à missa. Mas eu dizia para ela, o convite nós temos que fazer sempre, como Jesus o fez. Jesus sempre convidou, Jesus sempre chamou. A condição é o desejo de querer assumir o projeto, de querer estar ali, de querer seguir o Senhor, de querer ser dele livremente. E quando eu quero ser dele, eu faço da minha vida tudo à vontade dele. Às vezes não é o que eu gostaria, como até dizia agora no nosso programa, né? Como o padre é ansioso, a gente quer tudo às vezes na mais perfeita sintonia. Não é? Ansiedade, quem é ansioso sempre prepara tudo com muita antecedência, sofre por antecipação. E aí esses dias, alguém dizia, não é padre, às vezes tudo vai sair, tudo vai dar certo. Talvez não como o senhor quer, mas talvez como vai dar certo, como Deus quer, não é?
Talvez não é como o Senhor quer. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente quer fazer tudo como a gente gostaria de fazer, como a gente quisesse. Tem que sair desse jeito. Não é? Por isso que às vezes é importante a gente fazer assim. Eu tenho aprendido isso na minha vida, nas minhas terapias, não é? Preparar com antecedência, não é? Isso é importante, porque tudo que é preparado com antecedência tem menos, não que não dê errado, mas tem menos chance de estar errado. Pode dar, mas não tão trágico, não é? Mas preparar e depois deixar que o Senhor conduza, como é que Ele deseja. Por isso que Jesus diz, não é? Ser meu discípulo é se comprometer comigo e colocar a sua vida no meu desejo, na minha vontade, para que o Espírito conduza a nossa vida. Mas eu preciso querer, precisa o meu querer. Por isso que Jesus fala, quem quiser. Aquele povo do Antigo Testamento só muda, ou só mudou, quando desejou mudar. Por isso que lá com Jonas, nós desejamos fazer sacrifício. Nós não desejamos ser condenados. E aqui também, não é? No texto da primeira leitura de hoje, nós vamos continuar rezando ele esta semana. E vamos ver, Deus vai mudar a vida daquele que quiser ter a sua vida mudado. Por isso que muita gente, às vezes, vai à comunidade e sai dizendo, eu não senti nada, vou procurar outra coisa. Porque fui para a comunidade, fui para o encontro com Jesus na Eucaristia, mas não quis que Jesus me mudasse, transformasse o meu coração, transformasse a minha vida. Quando eu quiser, a graça vai acontecer. Mas eu preciso querer que Jesus entre no meu coração, entre na minha vida. Peçamos que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, nos conduza e nos faça, de fato, se quisermos aceitar o convite do Senhor.